Bem-vindo, Geminiano, à sua leitura do mês de julho! E aí, gente, como é que vocês estão? Como é que vocês passaram aí do último mês? Me contem nos comentários o que vocês estão vivendo, quais são as histórias de vocês, adoro ouvir, né, a história de vocês, o que está acontecendo, como é que vocês lidaram com as mensagens que a gente conversou mês passado, enfim, me contem tudo. Mas antes da gente começar, para saber o que vai acontecer nesse mês de julho aqui, minha gente, vou pedir para você que não se inscreveu neste canal, se inscreva, gente, não dói nada, é só um clique. Ativa também as notificações para você saber sempre que sair vídeo novo por aqui e deixa o like porque ajuda demais a gente continuar fazendo esse trabalho aqui no YouTube. Outra coisa, se você quer saber como é que faz uma leitura individual particular comigo, tem o link aqui na caixa de descrição. Se fala diretamente comigo lá no WhatsApp, eu vou te passar os valores, passo tudo bem certinho como que funcionam essas leituras individuais, que é com a sua energia, com a sua história, enfim, vale muito a pena. Se você quer saber como, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu te mando tudo por lá, tá bom? Mas vamos ao que interessa, vamos à mensagem deste mês, minha gente. Vamos ver o que está acontecendo aqui, qual que são as novidades, as fofocas todas. Enfim, vamos saber tudo o que está acontecendo. Lembrando que essa aqui é uma leitura para os nativos de Gêmeos, pessoas com Sol, Lua, Ascendente ou meio do céu. Mas lembrando também, gente, que vocês podem ver qualquer leitura desse canal, dar uma olhada nos pontos fortes do mapa de vocês, dá uma olhada nos títulos aqui da playlist, dos cards, às vezes tem uma leitura que está chamando vocês, às vezes tem uma resposta, uma complementação que está em outro vídeo. E se essa leitura aqui também não ressoar, gente, não força, pelo amor de Deus, não tenta encaixar com força, porque às vezes essa leitura aqui também não é para você, tá bom? Mas vamos ao que interessa, tô aqui já com meu baralho, vou dar aquela última baralhadinha final, para a gente já começar essa leitura para os geminianos do mês de julho. Então vamos lá. Gêmeos. Quais são as novidades aqui? Já pulou aqui um 6 de ouros. Gosto. Não vou nem falar, hoje eu não falo mais. Saiu um diabito aqui. Saiu um Ás de espadas. Saiu a carta da Imperatriz. Opa, nossa, já saiu tudo aqui. Saiu um 4 de paus, um Cavaleiro de copas. Eu quero só tirar mais uma carta aqui para vocês sentirem. Vou tirar mais uma carta, vou tirar. Às vezes já acontece isso. Opa, já pulou aqui, ó, um julgamento. E no fundo do maço temos uma rainha de paus. Vamos lá conversar. Gêmeos, o que está acontecendo aqui com vocês? O que está acontecendo, gêmeos? Vamos lá. A primeira coisa que eu acho interessante a gente conversar, gêmeos, é a carta que aparece representando vocês, a carta do diabo, né? Que eu vejo que é uma carta que muitos de nós causa muito medo, causa muito desconforto, né? Porque ela fala, assim, dos nossos desejos primitivos, das nossas vontades, que às vezes parecem maiores do que a gente, né? E de vontades que às vezes nos aprisionam também, né? Nos aprisionam em vícios, em sofrimentos, né? A gente tem aqui esse anjo esquisito, né? Que oferece, sim, glórias e ouro, né? Então, tem uma voz muito sedutora aqui, né? Esse mês. Então, como eu entendo isso, né? Como eu traduzo isso, gêmeos, para vocês esse mês? Eu acho que vocês estão talvez um pouco impulsivos esse mês, sabe? Vocês podem estar se sentindo até, em alguns casos, descontrolados. Isso é para um grupo muito específico de pessoas. Como assim descontrolado, Lucas? Quando a gente vai sem pensar muito, sabe? A gente vai fazendo as coisas. E o diabo também traz em algum ponto também que a gente está refém um pouco aqui de alguns vícios, né? Esses vícios, gente, nem sempre podem vir com comportamentos viciosos, eles podem vir também com pensamentos. Porque a verdade, gente, é que a gente é viciado em pensamentos, em ideias sobre nós mesmos, a gente é, às vezes, um pouco obcecado com a nossa própria história. Então eu sinto que esse mês vocês estão muito, assim, apegados com alguma coisa, né? Também se importando muito com o que outras pessoas pensam, sabe? E eu vejo a grande maioria de vocês se sentindo um pouco presos, assim. Preso em paradigmas, em ideias. Então, assim, é como a sensação que eu tenho, geminianos, que muitos de vocês estão presos em tem que ser, sabe?
é uma coisa que está vindo na minha cabeça, assim, tipo, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser desse jeito, tem que fazer isso. Como se vocês estivessem criando um monte de regras, de coisas que precisam ser, quando na verdade as coisas poderiam ser mais fluídas. E é isso também, me parece que há um chamado aqui de uma coisa que vocês querem muito, mas que isso também traz muito medo, né? Eu falei isso em alguma leitura que também apareceu o diabo, que são os nossos maiores desejos que também causam os nossos maiores medos. Então eu sinto que tem algo aí seduzindo vocês, uma voz, mas há um medo muito grande de ceder a esta voz. E eu sinto que no caso de vocês, esse medo ele é genuíno, porque me parece que vocês estão indo muito assim, impulsivamente, e vocês parecem que não têm controle sobre tudo isso. A carta que aparece aqui como potência, como qualidade, como algo que está ajudando vocês, é um 6 de ouros, é uma carta de generosidade, é uma carta que fala sobre a gente oferecendo, ou como se a gente tivesse ajuda de outras pessoas também, em alguns casos, mas como se a gente tivesse uma estrutura que nos favorecesse, né? Pode ser tanto alguém nos ajudando, como a gente tendo o suficiente para ajudar outras pessoas, né? Principalmente de maneira material. Então eu sinto uma generosidade muito grande aqui, é a palavra que me vem, né? Vocês sendo muito generosos esse mês, querendo dar muito para as pessoas de alguma forma, ajudar alguém, né? Vocês estão dispostos a isso e isso vai ajudar vocês nesse mês. Por quê? Porque como vocês aparecem aqui como diabo, né, gente? O diabo é uma carta muito egoísta, né? É uma carta que pensa só em si mesmo, que pensa só nos seus próprios desejos, nas próprias ambições. É uma carta de ego, né, gente? É quando é eu, que eu quero, que eu preciso, né? E a gente se esquece. Mas há uma potência aqui de generosidade. Então me parece que essa generosidade ela quebra um pouco essa obsessão consigo mesmo, tá, geminiano? Então é uma coisa boa. Então eu sinto que esse mês tudo que vocês puderem fazer para ajudar alguém ou até para olhar pela perspectiva do outro. Então o outro está com um problema, vocês olharem para o outro, o que você está precisando, o que é que você está vivendo, experienciar um pouco o panorama do outro. Eu acho que é um pouco sobre isso que essa carta está trazendo. Olhar o que o outro está fazendo, né? E ajudar o outro de verdade, se colocar num lugar de generosidade. Isso vai ajudar muito vocês esse mês, geminianos, porque tira um pouco, né, a mente de vocês desse lugar meio sedutor. Eu sinto que para muitos também, como eu falei, são essas ideias viciantes aí que vocês têm. Ideias sobre vocês mesmos, ideias e essas regras do tem que ser isso, tem que ser aquilo. Qual é o desafio desse mês, geminianos? Aqui tem um Ás de Espadas, que é uma carta que fala sobre o nosso pensamento, sobre o nosso intelecto. Às vezes eu acho vocês, geminianos, vocês não entendem a força que a mente e o intelecto de vocês têm, né? Vocês sabem que vocês são pessoas extremamente comunicativas, expressivas, pessoas que têm esse dom da comunicação, têm essa facilidade em muitos casos de se comunicar, de expressar, ou em outros, né, que tem uma mente muito ágil, uma mente que é veloz, digamos assim. Mas vocês se esquecem também, né, meus amores, como isso é uma força que vocês têm, mas é uma faca de dois gumes. A espada, ela tem dois gumes. Então, dizendo que a mesma força que vocês têm de criar situações que ajudam vocês, né? Como a mente de vocês podem projetar coisas maravilhosas, como a expressão de vocês podem ajudar vocês em muitos momentos, isso também às vezes pode vir contra vocês, né? E principalmente esse mês a gente está falando disso. Como que alguns pensamentos de vocês às vezes aprisionam vocês em ideias do que tem que ser, como às vezes vocês ficam obcecados por ideias sobre quem vocês são. Ah, eu sou assim, então eu não posso isso, eu não posso aquilo. Quem disse? Por que você está se apegando tanto a uma ideia que você tem sobre você mesmo? Será que isso é verdade? Você pode me dizer com 100% de certeza que isso é verdade? E pensa por um momento, se essa crença não existisse, quem é que você seria? O que é que você faria sem essa crença? Né? Gasta as coisas aí para ver, né? Reflitam sobre isso, geminianos, porque o Ás de Espadas ele é uma força, ele é uma potência do nosso intelecto, da nossa mente, que a gente pode criar realidades com a nossa mente, mas essas realidades podem ser muito ruins ou podem ser muito boas. E o desafio desse mês, geminianos, é vocês lidarem com isso, lidarem com a mente de vocês. Como é que vocês vêm pensando? Como é que vocês vêm se expressando? Como é que vocês falam sobre o mundo, sobre as coisas?
Será que está colaborando com o mundo e com a vida que vocês querem ou está atrapalhando? Então vale pensar e refletir sobre isso, tá? O que vocês precisam fazer, geminianos? Aparece aqui uma carta da Imperatriz, que eu falo, é uma terra fértil, né? É uma carta também de se manter receptivos de alguma forma, né? A Imperatriz, ainda que ela seja essa grande imperatriz que vai e explora mundos, né? Porque ela é uma imperatriz, eu sinto que ela é muito aberta, muito receptiva, muito acolhedora. Então, olha que interessante, parece que essas duas cartas têm uma energia um pouco semelhante, sabe? Como se vocês tivessem que estar trabalhando essa generosidade, essa abundância, essa abertura, estarem mais abertos, sabe, geminianos, esse mês. Você é aberto às pessoas, aberto a novas ideias, inclusive sobre vocês mesmos. Será que eu sou isso que eu coloquei na minha cabeça que eu sou? Será que eu não estou ficando aprisionado por alguma ideia que eu criei? Porque eu vou falar para vocês, gente, a carta do diabo ela é uma carta de prisão. E eu sinto vocês muito aprisionados esse mês e sofrendo com essa prisão. Só que eu vou falar para vocês, essa prisão ela é mental. Ela vem da mente de vocês. Então, experimenta inclusive se confrontar como os outros veem vocês, porque vocês podem se surpreender. Perguntem para amigos e pessoas muito honestas, como é que você me vê? Como que você vê essa situação aqui? E às vezes, ainda que você resista, ainda que seja difícil para você ouvir essa visão diferente da sua sobre você mesmo, talvez seja interessante para você se deparar com um novo mundo. Né? E seja generoso também de se colocar um pouco no lugar do outro, entender que não é só sobre você, né? Que tem outras pessoas envolvidas aí nessa situação, eu vejo, né? E o que você tem que fazer é se manter aberto, generoso, abundante, entendendo, reconhecendo a abundância do que você é. Nesse acolhimento, entendendo que há uma força gigantesca de uma imperatriz que abre mundos, mas ela abre mundos abarcando, conquistando, né, por similaridade, por conexão, por acolhimento. Então eu vou te proteger. Essa imperatriz, ela não vence pela força bruta. Ela vence assim, eu vou te proteger. Vem na minha que eu te protejo. Vem na minha que vai dar boa. Vem na minha que eu vou te dar riquezas, eu vou te dar um lugar seguro. É assim que essa imperatriz expande o seu território. Então, vale aí, né, você pensar assim, como você pode trabalhar, né, nessa generosidade, nesse acolhimento aí das pessoas. E talvez você pode ver uma mudança da sua realidade, tá? Você tem que estar aberto e receptivo. Geminiano, olá, temos aqui um 4 de paus, né? A carta da banda, dizendo que todo mundo está pronto para trabalhar junto. Então, eu sinto, geminiano, que realmente tem muitas pessoas dispostas a ajudarem vocês. Sabe? Eu sinto que vocês estão sofrendo em silêncio, com ideias torturantes aí sobre vocês mesmos, quando claramente tem pessoas dispostas a ajudar. E quando também existe aqui, né, uma estrutura para o desejo de vocês fluírem. E que está todo mundo podendo trabalhar junto. Então, também está me vindo aqui que às vezes vocês acham, geminiano, que o problema que vocês estão vivendo é unicamente exclusivo de vocês. Só vocês estão vivendo isso no planeta inteiro. Vocês sabem que isso não é verdade. Então, às vezes, vale vocês compartilharem um pouco para tentar entender que tem talvez várias pessoas passando pelo que vocês estão passando. E que isso não é o fim do mundo, entende? Porque eu sinto também uma necessidade de expressão. Mas uma expressão honesta. Como se vocês tivessem que falar sobre tudo que vocês estão vivenciando com outras pessoas. Compartilhar. Mas lembrando que compartilhar, né, parte do que é compartilhar também é ouvir. Então não é só falar, falar, falar. É ouvir o que o outro está falando. Tem um conceito que é ouvir com amor. É ouvir o outro como se fosse eu mesmo falando. Eu acho que é um pouco disso que vocês estão precisando, sabe, geminianos? Talvez vocês estejam falando aí numa masturbação mental de vocês e vocês não estão se ouvindo e não estão ouvindo os outros. Então esse mês aí há uma necessidade de vocês se abrirem aí para um fluxo de energia que
ele é coletivo, ele não é individual. Porque eu vejo vocês muito presos aí na individualidade, sendo que claramente me parece que a solução ela envolve outras pessoas. Então, assim, só dando um exemplo para vocês entenderem. É como se vocês querem resolver uma relação só com uma pessoa. Só que uma relação sempre prevê duas pessoas. Então, duas pessoas têm que estar de acordo, duas pessoas têm que querer, duas pessoas têm que não querer alguma coisa. Não adianta que só uma pessoa viva e sinta. Sempre tem que haver um outro elemento para que essa relação aconteça. Entendem? É mais ou menos essa pegada. Vocês estão muito obcecados, puxando as coisas para vocês, só que vocês não entendem o que está acontecendo e às vezes não é sobre vocês, nem é sobre vocês a questão, sabe? E tudo que vocês precisavam era ouvir o outro, se manter e se colocar numa postura mais receptiva e aberta para o outro, sabe? O que nós temos aqui? A primeira carta que apareceu, né, na leitura de vocês apontando, apareceu um cavaleiro de copas, né? Que é um cavaleiro que está meio inerte, tá lá em busca do seu próprio desejo, mas veja como ele tá assim desconectado da realidade. Inclusive está desconectado de várias pessoas que gostam dele. Ele parece que ele sonha com um amor ideal e não olha, né, para essas musas que estão em volta dele. Claro que ele também pode ser um soldado inspirado pelas musas, um grande artista, um grande poeta que está conectado com esse mundo lírico. Mas nesse caso, eu sinto vocês muito assim, conectados com fantasias, né? Conectados com fantasias sobre vocês mesmos, né? Fantasias sobre um amor que vocês acham que vai aparecer, uma fantasia aí de uma coisa que tem que acontecer. Claramente, assim, isso é até um pouco mesquinho às vezes, assim. Porque claramente tem pessoas aí que poderiam estar vivendo com vocês coisas muito legais, vocês poderiam estar vivendo coisas muito legais. E por alguma razão vocês estão abdicando disso. E eu pedi uma nova carta para entender assim o que pode adicionar algo a esse cavaleiro. E apareceu aqui um julgamento. Então, olha que interessante, me parece que esse cavaleiro, ele se anestesia nesse mundo de fantasias para não ter que olhar que há um julgamento acontecendo aqui, né? Que há sim essa luz linda desses anjos chamando vocês para uma nova vida. E veja, né, que nesse julgamento, esses anjos aparecem em dupla. Eles não aparecem solitários, né? Me parecendo que a luz aqui não tem como, sabe? Ela é coletiva, ela é colaborativa, não individual, né? E apareceu aqui no fundo do maço uma rainha de paus, assim, que me parece assim que vocês não querem, às vezes, mostrar para os outros e falar para os outros o quanto, às vezes, vocês são um pouco individualistas, né? Que vocês estão pensando um pouco sobre vocês mesmos. Veja, gente, eu não estou falando sobre que isso é o que Gêmeos é, tá? Não confundam as leituras sobre... A gente não está falando sobre o signo de Gêmeos no sentido de explicar as características de Gêmeos. A gente está falando aqui sobre uma energia que está disponível para o campo geminiano. É um pouco diferente. Então, assim, tem sim aqui, né, um pouco uma energia de vocês quererem resolver tudo sozinhos. Só que esse mês, gente, está me falando que as soluções elas vão se dar num universo mais colaborativo, entre outras pessoas, tá? Então, assim, saiam dessa anestesia, tá? Vamos para as cartas de conselho, porque eu quero saber o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui quais são os conselhos para os geminianos, gente. Mas claramente, se tem um julgamento aí, é porque... Bom, tem uma carta aqui. Coming to life, né? Vindo para a vida, né? Vamos voltar para a vida, geminianos. Vamos voltar para a vida. Claramente aí tem muita gente anestesiada aqui, né? Perdida, aprisionada na própria mente, porque não quer olhar para a realidade, não quer olhar, inclusive, para uma nova vida aí, ó. Já apareceu uma outra carta aqui, ó. Olha, não vou nem falar. Come together. Olha isso aqui. Ah, gente, olha, me respeita. Então, como eu disse, né? A primeira carta que apareceu aqui, essa carta vindo para a vida, né? Eu sinto que vocês, geminianos, vêm adicionando muitas experiências, vêm crescendo muito na vida, mas por alguma razão esse mês alguma coisa pegou. Eu sinto que alguma coisa pegou, que vocês estão meio presos aí
num pensamento, numa ideia, enfim, estão presos e aprisionados aí, né, numa ideia sobre vocês mesmos, estão presos aí em conceitos, né, que deixam vocês paralisados em alguns casos. Então, para mim, essa carta, né, Come into Life, falando que é o momento de vocês voltarem para a vida, voltarem para esse fluxo da vida e entender que muitos dos pedidos que vocês vêm fazendo talvez vão se manifestar. Mas por que eu falo talvez vão se manifestar? Talvez vão se manifestar porque vocês podem escolher ficar aprisionados nesse ego, nessa ambição. Ou vocês podem ir para a vida. Ou vocês podem realmente entrar no fluxo de vocês, né? Então, assim, eu vejo esse Come to Life algo muito bom também, falando que existe algo, como se vocês estivessem parindo algo, né? Como se estivessem realmente se preparando para dar uma vida também. Só que até se a gente for pensar, como é que uma vida surge? A gente precisa de duas pessoas para uma vida surgir. É um ato colaborativo. Então eu sinto que, de fato, eu estou repetindo isso porque eu sinto isso, sabe? Que vocês têm que se abrir para outras pessoas e parar de ficar preso aí nessas ideias e pensamentos. Volta para a vida. Vamos voltar para a vida, Geminiano. Sai um pouco dessa mente e volta para a vida. Porque claramente tem aqui uma terra fértil para você cultivar. E ela já está aqui, tá? Não é uma coisa que vai acontecer. Não. Eu sinto que já tem uma terra fértil para vocês cultivarem aqui. Mas por alguma razão vocês estão escolhendo ignorar. Vocês estão escolhendo ficar nesse mundo de fantasia. Tá? E aí aparece o Come Together, né? Que é só pra gente lembrar que é venha junto. Venha junto, meu geminiano. Venha junto com a gente. Que é como se... Eu sinto que tem pessoas chamando vocês. Sabe? Como se existe uma energia coletiva chamando vocês, mas para algo bom. E vocês estão se sentindo sozinhos. Eu sinto que talvez muitos de vocês, inclusive, estão se sentindo sozinhos. Abandonados, solitários, não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para entender a minha dor. Talvez não. Talvez existam muitas pessoas aí dispostas a ajudar. Né? O Come Together fala também sobre como existe amor em todos os lugares, é ver o amor em todos os lugares. Então eu sinto vocês aí muito, como eu falei, identificados com narrativas de dor. E não estão observando que existe muita coisa maravilhosa acontecendo ao redor de vocês. Como eu disse, já tem uma terra fértil aqui para ser cultivada. E vocês estão ignorando. Então, assim, é uma escolha também, tá, geminianos? Vocês podem continuar se anestesiando, e vou falar para vocês, é inclusive uma tendência, tá? A tendência de vocês é ficar aqui, nessa anestesia, nessa fantasia. Aí você fala assim, Lucas, mas isso é o que vai acontecer? Eu sempre falo que não. O bom do tarô é a gente ver uma tendência e falar, poxa, mas eu não quero isso para minha vida. Eu quero olhar para esse julgamento, eu quero olhar para essa nova vida que está aparecendo. Inclusive, eu acho que essa carta já apareceu para você nos meses passados. Então, é uma mensagem que se repete, né? Então, existe uma vida nova para mim, existe um fluxo novo para mim, mas eu estou escolhendo ficar anestesiado. Porque talvez eu quero fazer tudo sozinho, eu acho que eu vou dar conta só eu. E também tem coisas que eu preciso resolver, né? Porque o julgamento fala sobre isso. Tem coisas que eu preciso terminar, finalizar, que eu preciso encarar, né? Para que eu embarque nessa nova vida. Enfim, gente, eu acho que é uma ótima leitura, porque inclusive ela mostra que vocês podem seguir o fluxo aí de anestesiamento, vocês podem fazer algo diferente, né? Eu sempre acho válido, né? Para isso que eu acho que o tarô é mais legal, quando ele mostra uma tendência que a gente não quer viver, tá bom? É isso que eu tenho, meus anjos, para vocês. Acho que o mês de julho pode ser um mês muito legal para quem encarar, para quem quiser viver, para quem, enfim, mergulhar de cabeça aí e sair desse anestesiamento, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.